Olá, tudo bem? Meu nome é Amauri. Hoje é 14 de dezembro de 2019. Hoje está fazendo 100 dias que eu estou em casa de férias forçadas. Estou fazendo um biquinho aqui, outro acolá, porque a gente não dá para depender e esperar o governo. Né? Eu faço esse vídeo com a intenção de mostrar a minha perspectiva com relação ao futuro. Eu vejo na imprensa, o governo, a imprensa ladiana, que começou a haver um crescimento econômico, um desenvolvimento, a indústria produzindo mais, mas eles não citam, como eles faziam em anos anteriores, que esse aumento de venda, de produção na indústria é um aumento sazonal, é um aumento de festa de final de ano, onde as indústrias aumentam o seu estoque, o comércio aumenta seu estoque, então dá aquele boom, aquele crescimento. Isso é normal na época final de ano. Assim como é normal, a partir de janeiro, a partir do dia 10, dia 15 de janeiro, a economia, essas contratações começarem a ser dispensadas, o trabalhador começar a ser dispensado, e a economia volta no ritmo normal. Então esse crescimento alardeado pelo governo é balela, não existe, não existe de forma consistente, em função de políticas adotadas pelo governo. Como eu já citei em vídeos anteriores, essa política de liberar o fundo de garantia, ela cria uma bolha momentânea, uma bolha que dura aí 6 meses, 7 meses, e depois ela volta num ritmo normal, se não houver uma política que mantenha o ritmo de crescimento. E pelo visto a política de manter o crescimento é a política do governo de liberar o fundo de garantia, o que é totalmente descabido, porque o governo ele está prejudicando o trabalhador. Mais uma vez, o trabalhador sabe que o fundo de garantia é uma poupança que ele faz durante o período que ele está trabalhando, para o período onde ele estiver desempregado ele possa usar esses recursos. Então, você usando hoje R$ 998, R$ 500 no primeiro momento, onde ele liberou, e agora, essa semana, ele liberou mais 498, o trabalhador ele está se prejudicando para o futuro. Ele está gastando um dinheiro hoje que é para ele usar amanhã. Então essa política do governo, o governo ele não vai poder ficar liberando fundo de garantia. Isso não é uma política econômica consistente, não é uma política econômica que permite o crescimento. E o empresário ele não é burro, ele sabe que a política é sazonal, essa liberação de fundo de garantia é sazonal. Não é consistente. Se o governo parar de liberar esse dinheiro, acabou. Volta o consumo normal, consumo de subsistência. Hoje nós sabemos que é o salário mínimo praticado pelo governo, a política de redução de salário, política de redução de benefícios trabalhistas, ele só prejudica a produção. Por quê? Porque o trabalhador ganhando menos, ele consome menos. Então isso daí é tiro no pé, como eu já disse uma vez, isso daí é tiro no pé. O trabalhador ele se prejudica, ele está sendo prejudicado. O empresário, beleza, ele está ganhando mais dinheiro, ele está aumentando a margem de lucro. Então, para o empregador é uma beleza essa política econômica do governo. Então, nós temos que ter consciência do que está acontecendo. A minha perspectiva, infelizmente, não é positiva. Quero estar errado, mas até agora a política praticada pelo governo não é uma política sadia. O ministro da Fazenda diz que ele vai reduzir os encargos sobre a folha de pagamento para que haja contratação. Isso daí não vai causar contratação, porque já liberaram fundo de garantia, já reduziram, já fizeram uma reforma da Previdência, já fizeram uma reforma trabalhista. Até agora isso não proporcionou um crescimento. Então não é você dando, que o negócio vai acontecer. O governo tem que fazer política consistente. Então você reduzir
ou dar um desconto sobre a folha de pagamento, né, o governo ele vai estar tirando recursos, né, e essa perda de recursos, a folha de pagamento, ele tem que tirar de algum lugar. E a partir do momento em que ele redistribui para a sociedade com o aumento do imposto, né, ele redistribui para a sociedade essa perda de arrecadação, o governo ele prejudica ainda mais o trabalhador, né, porque o trabalhador, ele, digamos, ganha R$1.000, né, o governo vai repassar essa perda de arrecadação aumentando os outros impostos, então o trabalhador ele começará a ganhar não 1.000, o salário dele vai ser 990, porque ele vai estar pagando mais imposto, as coisas estarão encarecendo. Então é uma política que é em função dessa política, né, que o governo quer fazer, eu não vejo perspectiva futura. O ideal seria que o governo, ao invés de reduzir os encargos sobre a folha, o total da folha de pagamento, eu vou dar um exemplo do que eu faria, que é mais consistente, que gera um crescimento mais consistente, mais sadio para a economia. Ao invés de você dar o subsídio, sobre a folha de pagamento, a redução de encargos sobre a folha de pagamento, o governo ele pode dar a redução de encargos sobre aquele trabalhador contratado. Digamos, tenha 2 pessoas desempregadas numa casa, então a empresa contratando, ao invés de pagar o imposto, o salário mais o imposto sobre aquele salário, ele vai pagar só o salário, não vai pagar, o empresário não vai pagar o imposto. Então isso daí gera contratação. Por quê? Porque é um custo menor para o trabalhador. O governo vai deixar de arrecadar, mas ele já está deixando de arrecadar, ele já não tem essa receita. Por quê? Porque o trabalhador está de forma informal, não está pagando os impostos. Então essa política para o governo é mais consistente do que simplesmente ele reduzir a folha de pagamento e criar um outro imposto para substituir a arrecadação. Então, o governo ele deve, na minha opinião, ele deve fazer isso. Todo trabalhador contratado com carteira assinada, ele não tem os seus encargos recolhidos pelo governo. O que vai gerar isso? O trabalhador sendo contratado, ele vai gerar consumo, então, digamos, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas sendo contratadas com essa política, ela vai gerar um consumo, e esse consumo vai começar a alavancar a cadeia produtiva. O ideal seria que, como o empregador não vai pagar imposto, o governo atrelasse a um valor mínimo de salário. Digamos, não adianta o governo atrelar para o empregado ou para o trabalhador ganhar R$1.000. R$1.000 não é um salário de consumo, é um salário de subsistência. Ele vai pagar o dia a dia dele e vai ficar sem gerar consumo. Então o ideal, dentro do meu ponto de vista, seria um salário mínimo nessa condição de pelo menos R$2.000, em função que o empregador ele não está recolhendo o imposto sobre o salário. Então ele pode ter dar uma margem maior de salário para o trabalhador. Um exemplo, 2 pessoas desempregadas numa casa, e essas 2 pessoas sendo contratadas nesse ritmo, nessa situação, isso gerará uma renda familiar, um salário familiar de R$4.000. R$4.000 já é um salário onde você pode pagar as despesas da sua casa e ter um consumo. Então é melhor. Então aí a economia como um todo ela vai começar a se desenvolver, porque todos estarão consumindo, tendo um salário para consumir. Então eu vejo, nesta minha perspectiva, é muito mais benéfico para a sociedade essa redução individual de encargos sobre o trabalhador do que você dar uma redução sobre a folha de pagamento. Porque você, reduzindo a folha de pagamento, você está dando um benefício ao empresário e não ao trabalhador. Porque o trabalhador vai pagar, como eu já disse, vai pagar essa conta. Então, para a sociedade como um todo, é melhor essa política, onde o desconto seja sobre o trabalhador contratado. Você vai no supermercado, você vê lá 20 caixas, só tem 5 operando. Então, o mercado ele pode contratar mais 5, 6 trabalhadores nessa forma de
de contrato, né? E ali aquele trabalhador ganhando R$ 2.000, ele vai conseguir gerar consumo também, né? Consumo. E esse consumo é a cadeia produtiva, a cadeia normal de produção, né? Eu acho que é muito mais consistente. Então tá aí uma dica para o governo, né? É isso aí, bom dia, bom trabalho. E esperamos que venha dia melhores, né? Isso daí é uma política que eu adotaria, né? Mas existem outras políticas acessórias que eu também tomaria para fazer o crescimento da economia ser mais subsistente, ter mais consistente. É isso aí, bom dia, bom trabalho e que a gente consiga chegar num futuro próspero aí. Valeu, obrigado.